Um gerente de projetos está enfrentando problemas com o gerente funcional de um membro da equipe do projeto. Problema bem característico, né? A eterna briga de gerente de projeto e gerente funcional. O gerente funcional atribuiu ao membro da equipe uma nova atividade e informou que o projeto anterior, que é o tal do gerente de projetos, deve ter menor prioridade. O que o gerente de projetos deve fazer? Letra A. Escalar o problema para a alta administração? Cara, de cara não é uma boa ideia, né? Você nem argumentou, você nem conversou com a outra parte. E é o que eu sempre falo, esses potenciais conflitos, né? Essas potenciais divergências, esse corpo a corpo, né? Ele vai acontecer na vida de qualquer gestor, de qualquer gerente, seja ele funcional ou gerente de projetos. E você não pode, diante da primeira dificuldade, já escalar o problema. Primeiro o patrocinador vai ficar de saco cheio, provavelmente ele vai falar assim, cara, não preciso desse cara, porque todo problema ele traz para mim, eu vou gerenciar o projeto, então. Então não é que escalar sempre seja uma resposta correta, mas não é a hora de fazer isso ainda, né? Letra B, comunicar a importância do projeto à equipe. O problema não é com a equipe, né? O problema é com o gerente funcional. Então, você pode até falar com o cara que trabalha com gerente funcional, olha, esse projeto é muito importante e tal. Ele vai falar, tá, eu sei, mas o cara me mandou lá, né? Letra C, remeter o gerente funcional ao termo de abertura do projeto, Project Charter. Essa é uma boa ideia. Solicitar recursos adicionais para o projeto também não é hora, né? Então, a letra C, eu achava até que eu tinha feito essa questão de forma diferente, eu vou até reescrever ela, porque ela poderia ficar mais difícil, um pouquinho mais difícil, se eu colocasse comunicar a importância do projeto ao gerente funcional. Ainda assim, a letra C seria melhor, né? Por que remeter o gerente funcional ao termo de abertura do projeto? O Project Charter é o documento que justifica aquele projeto, que autoriza aquele projeto. Então, assim, o gerente, numa organização madura, a gente tem autorizações formais de projetos justamente para que as coisas não aconteçam ao bel prazer de qualquer um. Né? Então, assim, se você tem uma aprovação corporativa, se você tem um Project Charter daquele projeto, você tem muito mais lastro para conversar com o cara. Falar assim, cara, me pediram para fazer isso. Eu fui alocado esse projeto, gerente de projeto, mas não é vontade minha, é vontade da organização. Então, por que você está dizendo que ele tem menor prioridade? Pode até ser que ele te convença, mas o seu primeiro movimento é dizer, olha, é importante a gente esclarecer que tem prioridade sim, até então eu preciso de seguir com isso aqui, né? Eu me lembro de uma história, então essa questão já está respondida, né? Ela até ficou mais simples dessa outra forma que eu coloquei, acho que eu pensei uma coisa e escrevi outra. Mas eu me lembro direitinho, tem uma história aqui antiga, deve ter hoje 2025, deve ter uns 20 anos essa história. Eu era, na época, gerente funcional. Eu era gerente de uma espécie de escritório de projetos, né? Então era no meio do caminho. E eu lembro de uma vez, lá era uma reunião, era uma empresa meio hierárquica, assim, né? Uma empresa até de governo. Então a gente tinha a famosa reunião gerencial, era a reunião que ia o presidente, todos os diretores, todos os superintendentes e todos os gerentes para lavar a roupa suja, né, para falar de tudo que estava acontecendo, não só projetos, porque tinha operações também. E lá pelas tantas, um cara que era um gerente de projeto também, porque nessas empresas hierárquicas, às vezes gerentes funcionais são também gerentes de projeto, aproveitou a situação para reclamar sobre o pouco apoio que ele estava obtendo para o projeto dele. E essa empresa era uma empresa ainda imatura, ela estava começando a trabalhar, né, com o gerenciamento de projetos, mas a gente já tinha conseguido colocar essa ideia de ter um charter, né, de ter um TAP, etc., de conseguir iniciar. E o presidente comprou a ideia. E aí, na hora que o cara veio chorar, esse presidente deu um esporro no cara, ele falou assim, cara, você está chorando aqui que você está sem apoio? Cadê o Project Charter do seu projeto? Ele, não tem, não. Ele falou, então não é para fazer mesmo, não. Que bom que as pessoas não estão dando apoio para o seu projeto, está mais do que certo. Então, essa é uma situação da realidade que ilustra bem essa questão que a gente acabou de ver aí. Tá? Se você gostou desse vídeo, dessa explicação, é claro, porque você tem interesse na certificação PMP, você quer passar na certificação PMP. E é claro que assistir esse tipo de vídeo vai te ajudar a entender um pouco mais aí sobre o mindset da prova. Agora, assistir esse tipo de vídeo não é suficiente. Para passar, você precisa de ter uma preparação estruturada de fato. E se você quer ter essa preparação estruturada e passar
em até 3 meses, ou até menos do que isso, o melhor caminho é participar do meu programa de preparação, um programa que foi desenhado inteiramente por mim, que respiro certificação PMP 24 horas por dia, em que você vai ter o meu suporte do seu lado. Então, se você quer passar, esse é o melhor caminho. O programa se chama Fórmula da Certificação PMP e você pode falar a respeito dele comigo clicando no link que está na descrição desse vídeo. Clicou, você fala comigo pelo WhatsApp e eu te falo mais a respeito.